senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Enquanto nós temos uma falta de água aqui no sul, senador Flecha, lá no norte, na Amazônia, especificamente no estado de Rondônia, um excesso de chuva trazendo enchente para a nossa capital Porto Velho, a nossa cidade de Guajará-Mirim, outras cidades, distritos que estão sofrendo muito com o excesso de chuva. Não só o excesso de chuva no nosso estado de Rondônia, mas principalmente nas cabeceiras do Rio Madeira, onde trazem as águas do Peru, da Bolívia, que são os principais causadores da enchente em Porto Velho. Na semana passada, o ministro Francisco Teixeira, da Integração Nacional, esteve em Rondônia e, juntamente com uma equipe técnica, também com o governador Confúcio Moura, o prefeito Mauro Nazif, o governador Confúcio, o prefeito Mauro Nazif, o vice-prefeito, o vice-governador Ayrton, sobrevoaram diversas áreas atingidas pelas cheias do Madeira e os seus afluentes. O Rio Madeira atingiu, na tarde dessa segunda-feira, a cota de 17,7 metros em Porto Velho, superando em 21 centímetros a marca histórica registrada em 1997. É a maior enchente dos últimos tempos no estado de Rondônia. E milhares de pessoas estão desabrigadas e em comunidades isoladas pelas águas, passando dificuldades para obter alimento, água potável, além de sofrerem prejuízos com perdas de materiais e paralisação das atividades comerciais e produtivas, principalmente a população ribeirinha, aquelas pessoas que moram ao longo do Rio Madeira, estão tendo um prejuízo muito grande. O pessoal que vive da lavoura, que vive da pesca, vive da pecuária, que vive da bacia leiteira, são pessoas que têm pequenas propriedades e que precisam do apoio do governo, que realmente estão sofrendo e muito. A Defesa Civil Estadual, juntamente com a Defesa Civil dos municípios de Porto Velho e de Guajará-Mirim, bem como de todos os municípios atingidos pelas águas, estão trabalhando numa grande força-tarefa, com o apoio da Secretaria Nacional de Proteção de Defesa Civil e do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, para atender as famílias atingidas e no monitoramento das cheias para minimizar o impacto das águas nas famílias, nas lavouras, na pecuária e na estrutura urbana das cidades. Estamos acompanhando o nível das águas, a situação das famílias e comunidades, esse trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil, junto com o Ministério de Integração Nacional, e ao passo que agradecemos o apoio do ministro Francisco Teixeira, reforçamos o pedido ao governo federal para que esteja ao lado do povo rondoniense nesse momento, para que as famílias possam se reerguer e para que possamos recuperar e melhorar a infraestrutura urbana das nossas cidades, para melhor enfrentar esse problema das cheias, que é um fenômeno natural, sazonal e que com certeza sempre se repetirá. Por isso mesmo, precisamos estar sempre preparados para enfrentá-los, sem que a nossa população sofra grandes prejuízos. Me coloco aqui à disposição do nosso governador Confúcio Moura, do prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, do prefeito de Guajará-Mirim, Dúcio Mendes, do prefeito de Paraná, Gesualdo Pires, bem como de todos os prefeitos das cidades atingidas pela enchente, que certamente vão precisar do apoio da bancada federal e do governo federal para socorrer a nossa gente e recuperar os danos causados na infraestrutura urbana das nossas cidades e também a infraestrutura da zona rural, que precisa realmente de um apoio do governo. Creio que, nesse momento, o governo federal poderia liberar os recursos de fundo de garantia, senadora Vanessa, por tempo de serviço para as famílias atingidas pela enchente, para que elas possam contar com uma ajuda extra para recomporem suas vidas, bem como liberar recursos emergenciais para os municípios atingidos pelas cheias, a exemplo do que foi feito no passado nas cheias dos estados de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e demais estados que sofreram com desastres e que tiveram o apoio do governo federal. Um prazer, ouço uma parte. Eu agradeço muito a concessão da parte que Vossa Excelência me concede. Vanessa. E não apenas para me solidarizar com a situação que passa
os moradores do estado de Rondônia e dizer que nós também no estado do Amazonas, uma região, porque o estado do Amazonas é muito grande, nós somos banhados por muitos rios, bacias que têm regimes de águas diferenciadas, portanto agora, já no início do ano, nós começamos com cheia em determinada região. Quando esta região que está cheia agora diminui, começa outra, senadora Ciro Garques. E assim como em Rondônia, vários municípios do Amazonas, em torno de 6, decretaram o estado de calamidade, entre eles Ipixuna, Boca do Acre, municípios que vivem a mesma situação delicada de Rondônia. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, sempre muito atencioso e preocupado com as questões do estado, que pudéssemos formar aqui uma comissão, senadores de Rondônia e do Amazonas, para que possamos fazer uma reunião com o Ministério da Integração Nacional e levarmos esses pleitos, essas propostas que Vossa Excelência apresenta, senador. Então, a proposta que eu faço a Vossa Excelência, que Vossa Excelência coordene todo este trabalho. Muito bem, muito obrigado pela sugestão, senadora Vanessa. E vamos fazer uma força-tarefa aqui no Congresso, nos juntarmos, nós da Amazônia, entre senadores e deputados, e irmos até o ministro da Integração Nacional, irmos até a presidenta Dilma, pedirmos o apoio que a população precisa. De fato, eles estão necessitando de um apoio especial nosso e terão com certeza esse apoio. Vivemos um momento difícil, mas também um momento de solidariedade, onde todas as forças sociais estão juntas auxiliando as famílias atingidas. Destaco a ação da Defesa Civil no Estado e dos municípios, as colaborações recebidas das Forças Armadas, dos bombeiros, da Polícia Militar, da Marinha e de muitos outros segmentos governamentais, de associações civis, da própria população como um todo, não só de Porto Velho e Guajará-Mirim, mas de todo o estado de Rondônia, que tem demonstrado sensibilidade com as dificuldades vividas pelos ribeirinhos e pelas comunidades atingidas pelas águas. Nós estamos aqui prontos para ajudar e fortalecer as ações do governo do estado, do governo federal e dos governos municipais. Outro assunto, senhor presidente, que através do PAC, Rondônia recebe 45 motoniveladoras na maior transferência de equipamentos do governo federal para o nosso estado de Rondônia e toda a sua história. Esses equipamentos, repassados aos municípios, irão auxiliar na manutenção das estradas vicinais, bem como nos serviços voltados diretamente para o agricultor, como a abertura de valas, canais de irrigação, correção do solo e outros serviços rurais. A chegada desses equipamentos nas prefeituras do nosso estado é extremamente positiva, pois a frota das pequenas cidades do nosso estado há muito tempo está sucateada e as estradas vicinais da área rural, que servem para o agricultor escoar a sua produção até o comércio da cidade ou de centro de distribuição, precisam de manutenção constante. Entretanto, é necessário que esses equipamentos sejam distribuídos e utilizados dentro de uma estratégia de melhoria das estradas vicinais e de um plano de ação para estimular a economia dessas cidades. Nesse sentido, discutimos com o MDA a criação do Programa Nacional de Estradas Vicinais, que amarre o uso desses equipamentos com a manutenção das estradas vicinais, além da pavimentação das principais linhas rurais. Sugerimos a parceria do governo federal com os governos estaduais e municipais para a manutenção e pavimentação das estradas vicinais, pois atualmente essas estradas são construídas e conservadas precariamente pelas prefeituras ou pelo governo do estado, que não possuem recursos suficientes para de maneira satisfatória toda a malha de estradas rurais. O projeto piloto desse programa estamos executando em Rondônia, através do convênio entre o MDA e a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e o Governo do Estado, para asfaltar um trecho de 12 quilômetros na linha Itapirema, do setor rural. A formalização do convênio ocorreu dia 10 de janeiro e estamos trabalhando nas adequações do projeto para iniciarmos o mais breve possível essa nova experiência. Portanto, fica aqui o meu agradecimento à presidenta Dilma pelo olhar carinhoso que tem tido com a região norte e principalmente ao nosso estado de Rondônia. Certo de que podemos avançar muito mais na melhoria de infraestrutura do nosso estado para a produção, armazenagem
e escoamento da produção agrícola, na questão da regularização fundiária e no desenvolvimento econômico do nosso estado de Rondônia. Eram essas as colocações, presidente, sempre colocando a importância do apoio do governo federal para com a agricultura familiar. E essas ações, levando as novas máquinas para as prefeituras, chegando em Rondônia a 42 das 52 cidades, vem ajudar e muito na infraestrutura e no apoio que as prefeituras estão dando aos agricultores de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, me solidarizo. Daqui a